Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos fechando a semana com alegria, terminando bem, meditando em 1 Reis, capítulo de número 16. É um prazer estar aqui com você, meu querido irmão. Lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. No capítulo 16, nós vamos ver uma sequência de reis que agiram mal perante o Senhor. Esses reis são reis do Reino Norte, que nós chamamos de Reino de Israel. Vamos lembrar que o Reino do Sul é o reino de Judá e Benjamim. E o Reino do Norte é composto por 10 tribos, são as demais tribos, chamado também de Reino de Israel. Jeroboão foi colocado pelo Senhor para reinar no Reino do Norte. Recebeu 10 tribos, foi ali eliminado pelo Senhor porque não andou de acordo com as promessas do Senhor, não andou de acordo com os caminhos do Senhor, fez o povo ir adiante de ídolos, se contaminar com a idolatria, enquanto no Reino do Sul, Judá e Benjamim, o Senhor vai preservar um descendente de Davi por amor ao próprio Davi. No lugar de Jeroboão, nós temos Baasa, lá da tribo de Zacá. O próprio texto vai dizer, por meio de um profeta chamado Jeú, o Senhor vai levantar esse profeta fala, Baasa, olha, assim diz o Senhor, eu te tirei lá do pó, fiz você tornar chefe, e você fez o que é mal, você está andando no caminho de Jeroboão, portanto você vai ter a mesma recompensa. Se você está plantando a mesma semente, você vai colher o mesmo fruto. A mesma profecia é dada. Versículo 4 diz, se alguém morrer na cidade, os cães comerão, se alguém morrer no campo, as aves comerá. Então, preste atenção, meu querido irmão, isso significa que toda a descendência de Baasa seria desprezada e iria morrer. E aí, Baasa morre, ele reinou 23 anos, o seu reinado foi no tempo tanto de Roboão, um período de Roboão, e um período aí no tempo de no tempo de Asa. O seu período foi no tempo de Asa. Diz o texto que no 26º ano do reinado de Asa, Baasa sai do poder e entra o seu filho Elá. Elá só reina apenas 2 anos, porque Zinri, comandante da metade dos seus carros de cavalaria, o trai e cumpre a profecia que havia sido dada. Ele mata todos os descendentes do sexo masculino, descendentes ali de Baasa. Só que o povo não fica com Zinri e escolhe Onri para que pudesse segui-lo. Zinri, por sua vez, foge para uma fortaleza e ele estava ali cercado, né? Zinri conspirou e o arraial constituiu Onri. E quando Zinri viu isso, ele foi para a fortaleza do Palácio Real e pôs fogo na fortaleza e ali morreu. Ele acabou se matando, né? E assim, Onri, ele vai disputar o reino vai ficar dividido entre Onri e Tibni, filho de Ginate. Onri prevalece. Ele domina então sobre Israel. Diz o texto bíblico que ele vai reinar durante 12 anos. Uma coisa importante sobre Onri é que ele vai comprar por prata a região de Semer, e devido ao nome Semer, que era o proprietário, o dono do monte, e ali vai surgir Samaria, que é uma região muito importante, principalmente no contexto aí do Novo Testamento. Nós vamos falar muito sobre essa região. Então, meu querido irmão, só para a gente terminar, todo esse declínio, quando chega em Onri, o texto vai dizer assim, o versículo 25, porque fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Então até Onri, ele foi pior do que todos os antecedentes. E o filho de Onri vai ser pior do que o pai, do que todos os que vieram antes. Esse filho é Acabe. Acabe, diz o texto, que ele foi para além de todos os reis, porque além de adorar outros deuses, ele tomou por filha Jezabel, que é filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Os Sidônios são um povo extremamente voltados à idolatria, adoravam a Baal, adoravam a Asterá, e Acabe estava fazendo o povo de Israel pecar contra o Senhor, voltar-se aos ídolos cananeus antigos. E é por isso que esse capítulo termina mostrando a reconstrução da primeira cidade que foi destruída, Jericó. Diz o texto que em seus dias vai se cumprir uma profecia que Josué havia dado. Aliás, uma profecia cheia aí de imprecações ou maldições, porque havia dito que maldito seria aquele que tentasse edificar Jericó, seria ao custo do filho primogênito, os alicerces, e ao custo do filho mais novo, os portões. E aí o que acontece? Esse homem chamado Iel, o Betelita, ele edificou Jericó. E quando ele lançou os alicerces, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando ele colocou os portões, que era um sinônimo aí de que a obra estava completa, morreu seu filho mais novo, segundo a palavra que foi anunciada por Josué, filho de Num. Se você quiser conferir, está lá em Josué 6, versículo 26. Aí você pergunta assim, por que esse texto está terminando assim? Por que fala sobre a reconstrução de Jericó?
É por causa do declínio espiritual. Meu querido irmão, de tempos em tempos o Senhor traz um avivamento para corrigir a rota do seu povo. Nós estamos precisando urgentemente de um despertar espiritual e de um avivamento. Nós temos orado aqui na igreja para experimentarmos aí um avivamento, um verdadeiro avivamento vindo do Senhor Deus, para que nós possamos corrigir a rota da nossa caminhada, irmãos, porque senão nós vamos entrar em declínio cada dia maior, espiritualmente falando, e parece que quanto mais declínio, mais a velocidade do declínio aumenta. Nós temos coisas absurdas acontecendo, princípios que deveriam ser inegociáveis sendo negociados. Isso aconteceu com os reis de Israel, um foi sendo pior do que o outro, e por ser pior do que o outro, o que acontecia? Eles não tinham continuidade geracional. Ou seja, o rei, ele não preparava o seu filho para ser um príncipe bem-sucedido. Não, o príncipe já entrava em um contexto de conspiração, um contexto de falta de respeito. Havia ali as guerras, as tentativas de burlar, a maldade só aumentava, e um ia fazendo pior do que o outro. De modo que esse povo, que se chama pelo nome de Deus, estava deixando de ser povo de Deus, no sentido prático, e voltando a ser um povo cananeu, da sua origem, inclusive edificando aquilo que o Senhor havia derrubado. O Senhor tinha pedido Jericó por completo. Não era para pegar nada, tudo deveria ser destruído, nada deveria ser recolhido. Lembra que Acã pecou porque ele pegou algo ali e escondeu debaixo da sua tenda, e o Senhor ficou muito indignado, trouxe uma derrota sobre Israel contra Ai, porque eles estavam com pecado, haviam cometido pecado contra a ordem do Senhor. Então, meu querido irmão, só para a gente fechar, eu quero dizer para vocês que a gente precisa de princípios, e esses princípios, eles são estabelecidos naquilo que o Senhor pede para nós. O Senhor nos pede, irmãos, que nós ofereçamos ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e lógico, sem reserva alguma. Nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor, todos os dias da nossa vida, para o seu serviço, para o seu louvor, para a sua glória, para a sua honra, para obtermos dele resposta para as nossas orações, para que possamos exaltar o seu nome, também para que ele possa perdoar os nossos pecados, para conceder aquilo que nós precisamos. Meu querido irmão, você precisa se entregar por inteiro ao Senhor, porque se você, meu querido irmão, abrir mão dos seus princípios, você vai voltar a reconstruir aquilo que Deus tirou da sua vida. Deus pegou o seu pecado e fez com o que ele fez da cidade de Jericó. Ele destruiu tudo aquilo que era riqueza para aquela cidade, todas as suas fortalezas, todo o seu ouro, tudo aquilo o Senhor desprezou no seu coração. Tudo aquilo o Senhor desprezou no seu coração. E eu e você, meu querido irmão, devemos também ser assim e querer só Deus, só o Senhor. E aquilo que o Senhor uniu, que o homem não separe, mas aquilo que o Senhor derrubou, meu irmão, que o homem não torne a reedificar. Meu querido, eu deixo esse abraço para você, desejo uma excelente semana, começando amanhã, uma semana de primeira ela começa no domingo e não na segunda, e deixo aqui esses exemplos. Onde há o pecado, onde há o pensamento do poder pelo poder, vai acontecer tudo que está aqui no texto que nós lemos. Conspirações, guerras, divisões, loucuras, suicídios, etc. Tudo isso é fruto do poder pelo poder. O povo de Israel, aos poucos, se misturava ao povo de Canaã. Jericó estava sendo reconstruída por aqueles que um dia viram com seus olhos o Senhor mesmo a derrubar. Que nós não sejamos assim, irmãos. Vamos nos apegar aos nossos valores e seguir firmes com Ele e dar um bom testemunho. Ao invés de alguém dizer que nós éramos piores do que os nossos pais, dizer assim, olha, eles são mais fiéis do que os pais deles. E que assim seja de geração em geração. Um grande beijo e até mais, meu irmão.